Rapsódio. Ele junta dois tipos de discurso e com isso vai ser irônico. Ora, o que é a ironia? A ironia é uma formulação superior da inteligência das coisas que existem no mundo. No ano seguinte, os estudantes da Universidade de Lisboa entram em greve contra a proibição das comemorações do Dia do Estudante. A polícia intervém, há espancamentos e prisões. Por essa altura, António Gedeão, com a sua habitual ironia, desenha um curso de extensão universitária. Mais severa é a sua crítica pela poesia. Enquanto houver um homem caído de bruços no passeio e um sargento que lhe volta ao corpo com a ponta do pé para ver como é, enquanto o sangue gorgolejar das artérias abertas e correr pelos interstícios das pedras, pressuroso e vivo como vermelhas minhocas despertas, enquanto as crianças de olhos lívidos e redondos como luas, órfãs de pais e de mães, andarem acossadas pelas ruas como matilhas de cães, enquanto as aves tiverem de interromper o seu canto com o coraçãozinho débil a saltar-lhes do peito fremente, num silêncio de espanto, rasgado pelo grito da sereia estridente, enquanto o grande pássaro de fogo e alumínio cobrir o mundo com a sombra escaldante das suas asas, amassando na mesma lama de extermínio os ossos dos homens e as traves das suas casas, enquanto tudo isto acontecer, e o mais que se não diz por ser verdade, enquanto for preciso lutar até ao desespero da agonia, o poeta escreverá com alcatrão nos muros da cidade, abaixo o mistério da poesia. Sim, foi crítico, publicou essas suas críticas e nunca ninguém o prejudicou. Até uma vez me disseram que o Américo Tomás gostava muito da minha poesia. Ele foi sempre um homem muito independente, quer dizer, independente isto não quer dizer que ele pactuasse com o regime, nem pensar nisso, não é? Quando ele falava do Galileu, não é, que já nessas aulas a gente percebia, havia na filosofia, aquela filosofia humanista que ele tem, não é, crítica um pouco, não é, estava implícito muita coisa, estava implícita a liberdade, estava implícito tudo isso, mas ele nunca foi um homem, eu julgo quer dizer, eu não conheço bem esse aspecto, que confrontasse o regime. O seu protesto estava, portanto, na poesia, por um lado, e no rigor, e pela afirmativa, pelo rigor como professor. O poeta António Gedeão é um poeta extraordinariamente livre para a sua época e extraordinariamente antifascista para a sua época. Com certeza muito mais do que o professor Rómulo de Carvalho. Por outro lado, o divulgador Rómulo de Carvalho, o homem que escreve a história dos balões, a história da energia nuclear, a fotografia, etc., o que faz os caderninhos editados pela Sá da Costa. Eu quase que tenho a certeza que é um divulgador ou um professor de livros muito mais livre do que o professor de liceu da época. Por vezes, cientista e poeta tratam o mesmo tema. Rómulo de Carvalho divulga na coleção Ciência para Gente Nova a energia nuclear e fala da sua terrível utilização na Segunda Guerra, que António Gedeão lembra em Poema da Morte na Estrada. Na berma da estrada, nos 500 metros, na berma da estrada, nos 500 metros, estão 500 mortos com os olhos abertos, estão 500 mortos com os olhos abertos. A morte num sopro colheu-os aos molhos, a morte num sopro colheu-os aos molhos. E nem tiveram tempo para fechar os olhos, e nem tiveram tempo para fechar os olhos. Eles bem sabiam dos bancos da escola como os homens dignos sucumbem na guerra. Mão firme empunhando a espada ou a pistola, morrendo sem ceder nem um palmo de terra. Pois é,
Pois é, mas veio de lá a bomba fulgurante mil sóis e nem tiveram tempo para serem heróis, e nem tiveram tempo para serem heróis. Hoje, ciência e cultura são duas coisas que geralmente estão divorciadas. Rómulo Carvalho é um daqueles homens que manteve viva essa unidade da cultura que, como todos nós sabemos, vai desde a ciência à poesia. O mundo, para ele, é suscetível de ser dissecado em termos de física, de química, de matemática, do que vocês quiserem, mas é suscetível de ser dissecado também a nível da palavra criativa que, dentro de uma tradição poética, indaga o mundo de uma maneira próxima da filosofia. No Pedro Nunes são agora mais os alunos que sabem que o seu professor, Rómulo de Carvalho, é também o poeta António Gedeão. Não me lembro exatamente do ano, mas lembro-me que foi para a altura do nosso 6º ano do liceu, portanto já tínhamos uma certa familiaridade com o professor Rómulo de Carvalho, e há um dia um de nós que vem com uma notícia bombástica. É que o professor Rómulo de Carvalho, afinal, era poeta. O António Gedeão, que tinha publicado uns poemas, era o professor Rómulo de Carvalho. Ninguém acreditava. Não pode ser. É incrível, não pode ser. Não, mas está bom. E de tal maneira que houve uma pequena comissão que reuniu coragem ao fim de várias semanas para lhe perguntar. E no fim do mal a perguntarmos se ele realmente era o António Gedeão. Ele disse sim, também escrevia poemas. Mas isso era outra coisa. E ele gostava muito de separar uma coisa da outra. Lembro-me que, pelo nosso 5º ano, saiu uma peça de teatro dele, RTX, qualquer coisa, não me ocorre, e nós, portanto, andámos alvoroçados, semanas a fio, tentando insinuar ou dar a entender ou proporcionar um comentário dele, uma passagem do professor Rómulo de Carvalho para o poeta António Gedeão, para o escritor António Gedeão, e ele separava claramente uma coisa da outra. Ele foi o primeiro escritor que eu conheci diretamente, dia a dia, e ainda por cima em funções que não eram de escritor. Para lá de saberem que o professor escondia um poeta, os alunos retinham dele a clareza da explicação, o fascínio que dava às aulas. Era muito claro, era muito didático, era muito bem educado. Não era o género de professor que quisesse, à força, obter a simpatia dos alunos. Era distante. Era verdadeiramente um gentleman. A imagem que tenho dessa altura é uma imagem dele, de Rómulo de Carvalho, é uma imagem gratificante, seguramente, mas é uma imagem de enorme conforto. É uma imagem envolvente. Foi das pessoas que talvez mais me tenha influenciado na minha carreira profissional. Eu estava, não posso dizer que estava traçado, mas de certa maneira estava encaminhado por razões familiares para qualquer coisa que tivesse a ver com a investigação em ciências matemáticas. Mas foi depois de ter tido aulas com o professor Rómulo de Carvalho que eu senti um gosto especial pela física. A física no dia-a-dia. É um exemplo da capacidade de explicar de Rómulo de Carvalho. A Física para o Povo é um texto muito invulgar na produção portuguesa, que só encontra algum paralelo na produção do século XVIII, que ele próprio, Rómulo, aliás, estuda muito, porque é um texto dialogante, um pouco à maneira dos diálogos de Galileu, feito para um público imaginado, com muito pouca cultura, de uma forma socrática. E esta tradição socrática de ir conversando, argumentando, contra-argumentando, portanto, de acreditar no poder da razão e, simultaneamente, de o misturar com atividade prática, é disso que trata a Física para o Povo, parece-me um dos aspectos mais interessantes da sua obra e que quase a ilumina toda. Desculpa a pergunta. O meu amigo já viu alguma vez a sua cara? Que pergunta disparatada. Se já viu alguma vez a minha cara? Dirá o meu amigo como se não acreditasse no que acaba de ler. Ora, essa é claro que nunca vi a minha cara. Continuará a pensar, olhando para ela diretamente. Mas não tenho dificuldade nenhuma em ver a minha cara toda, com olhos, nariz e boca, com orelhas, queixo e testa. Basta olhar para um espelho e pronto. Essa do espelho não me convence. Ora, vá buscar um espelho, se faz favor. O meu